Então agora vamos falar sobre os lutos, os outros tipos de luto, que as dores podem ser tão ou mais profundas do que uma dor pela morte. Simone, lutos por separação amorosa, por rompimentos de relacionamento, podem ser comparados ao luto de uma perda por morte? Ou, enfim... Eu acho que cada luto é um luto, né? Acho que nenhum pode ser comparado, nem dentro da questão da morte mesmo. O que vai ser mais triste, mais sofrido? A morte de uma pessoa mais velha, a morte de uma pessoa mais jovem, a morte de um irmão, a morte de um filho, a morte de a morte depois de um longo período de doença, uma morte repentina. A gente não tem como medir. Depende de vários fatores, né? Como mãe, claro que eu vou concordar com o que se fala no popular, de que a morte de um filho é algo que não se supera nunca, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tudo vai depender muito de cada situação, né? Então, quando tu me pergunta sobre a morte, sobre o luto de outros tipos de perda, por exemplo, uma perda amorosa... Sim. É a mesma coisa, vai depender muito de como aquela relação estava. Pode ser uma relação amorosa homem-mulher, pode ser uma relação de pais e filhos, uma outra relação afetiva, talvez não amorosa, né? E aí vai depender muito de vários fatores. Não é algo que a gente consiga dizer é a mesma coisa, não é, dói mais, dói menos, né? O que a gente sabe é que sim, tem um luto aí. Sim. Tem uma perda. Toda perda gera um processo de luto. Vai precisar de uma readaptação, né? Como a gente falava que o luto é um processo de adaptação, a perda de qualquer situação, pessoa, muitas vezes até de um objeto, dependendo do que aquele objeto significava, sim, pode gerar um luto. Tá. E tu diria assim, pela tua experiência de clínica e pelas passagens que tu tens de lutos por separação amorosa, aquele ditado que somente um novo amor cura o luto por uma separação amorosa, isso é válido ou não? Não, eu diria que não. Mas vai de pessoa para pessoa também, né? Se tiver alguém que está nos ouvindo e acha, não, comigo isso funcionou, eu acho que ok. Mas eu diria que a gente, na verdade, só consegue um novo amor quando a gente se cura da dor do anterior. Não é o novo amor que vai me curar, mas eu vou estar de peito aberto, eu vou estar emocionalmente bem para receber um novo amor depois que eu já tiver resolvido a dor do anterior, da perda do anterior. Falar de substituir peças, né? Isso, na vida e às vezes quando a gente substitui, o que pode acontecer é que essa substituição seja por uma peça falsificada. Sabe como é que é? A gente está se sentindo meio carente e cai numa relação que a gente acha que vai nos fazer bem, mas talvez porque a gente não fez uma escolha, porque a gente foi envolvido numa situação de fragilidade, a gente até pode estar caindo numa relação ruim, né? Então, eu acho que um novo amor, ele é bom, mas depois que a gente já está mais assim, resolvido com a perda do anterior. Muitas vezes a solitude, não a solidão, a solitude, ela permite que tu avalie o grau de importância daquele relacionamento, o porquê que tu estavas naquele relacionamento e como é que tu vai sair desse relacionamento e para que tu entre melhor num outro relacionamento, né? E agora vamos falar sobre quando o luto por um afastamento de uma pessoa querida, quer dizer, pode ser o luto pelo afastamento de um irmão, um luto pelo afastamento de um filho. O que tu teria para falar sobre isso? Teria alguma coisa, alguma experiência?
são perdas, né? Aí também, de novo, sempre a gente olhar para o caso a caso, qual o motivo desse afastamento, e por que ele aconteceu, né? Qual é o tamanho desse afastamento? Foi um rompimento, teve uma briga, tem como rever isso, reconciliar. Então são vários fatores, né, que podem interferir, influenciar nesse sentimento de luto pelo afastamento de alguém, né, pelo distanciamento dessa pessoa. A gente está falando de um distanciamento porque a pessoa foi morar em outro lugar, aí é só uma saudade, uma tristeza. A gente está falando do rompimento de uma relação, por quê? Que motivos? Né? Então isso também interfere nesse processo de luto, no sentimento e até na superação. Sim. Né? Porque o luto... vamos dizer, o luto com caixão e o luto sem caixão. O luto com caixão, ele tem uma materialização. Quer dizer, a gente consegue visualizar efetivamente a vida dessa pessoa terminou, a partir de agora vai ser diferente. Agora, muitas vezes o luto sem caixão, quando há o rompimento de uma relação, existe uma foice que vem e determina aquele afastamento, mas muitas vezes o afastamento de pessoas queridas, parentes, filhos, enfim, muitas vezes não tem uma data definida. Se a gente se questiona assim, quando é que aconteceu? Quer dizer, então parece que esse luto ele é maior do que porque o luto com a presença do caixão, ele tem esse, a partir de agora parece que o teu... Tem um rompimento real. Tu liga a chave assim, agora eu vou ter que iniciar o luto, né? Agora o luto por um afastamento não existe assim, tu não sabe muitas vezes, a partir de agora eu tenho que iniciar o luto, né? Até isso pode modificar, acho que esse exemplo que tu trouxe é interessante. Muitas vezes a gente vai se afastando de pessoas, a gente nem sabe muito bem o que aconteceu, e a gente fica com aquela tristeza, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, mas aí o tempo vai passando e aquilo vai esfriando, e passam-se, por exemplo, 10 anos e tu pensa, meu Deus, há 10 anos eu não falo com essa pessoa, mas por quê? Por que eu não voltei lá? Mas por que mesmo que a gente se afastou? Teve uma briga, a gente já nem lembra mais, né? Então isso é um processo. Pode acontecer num rompimento real, assim, onde uma pessoa diz para outra, não quero mais te ver, não me procura mais, não quero mais falar contigo. E aí ele se assemelharia nesse sentido com o rompimento que a morte causa, né? Porque aí tem uma data e ele acontece ali. Então a partir daquele momento as pessoas decidem, se de comum acordo ou não, né? Mas decidem que elas não vão mais se falar. Como o caso de relacionamentos, homem e mulher, enfim, de casais em geral. De casais, né? Aí a foice determina que a partir dali a perda de amizades também gera luto. Gera luto, né? Recentemente foi Dia do Amigo, né? E eu vi assim uma enxurrada de publicações no Instagram, enfim, na internet, a respeito da importância das amizades. A gente valoriza muito pouco as amizades na nossa sociedade, né? E a gente as amizades, elas são muito importantes. Por vezes os amigos são mais próximos do que a própria família, porque amigos a gente escolhe, amigos a gente tem afinidade. Então, as amizades, elas são muito importantes. A gente tem vivido uma sociedade bastante individualista, né? Mais isolada, mais em casa, muito dentro das telinhas, como a gente diz, e isso tem nos afastado dos amigos. Mas os amigos, eles são muito importantes, e sim, a perda de uma amizade, seja pelo rompimento ou seja pela morte, ela pode gerar impactos bem importantes na vida da pessoa. E impressionante como existem amizades que perduram ao longo do tempo, mesmo que não haja aquela convivência frequente, diária ou semanal, ou, enfim,
Existem amigos que às vezes tu fica meses sem falar, mas quando se encontram, parece que se viram ontem, né? Isso é afinidade, é impressionante isso. E a morte de amigos, não que não aconteça com a família, mas com os amigos eu acho que tem um outro tom, assim. Com a morte de amigos morrem também muitas histórias, né? Uhum. Então agora tu falava dessa questão de passar meses, às vezes anos, 15, 20 anos, tu tinha lá um amigo do tempo da faculdade, e aí tu não via há muitos anos, daqui a pouco um dia tu reencontra e vamos manter o contato, vamos se encontrar, e aquela amizade retorna, e aí retornam as histórias, e tu lembra aquela vez, e como foi legal não sei o que e tal, e aí começam a relembrar. Quando morre esse amigo, morrem essas histórias junto, aquelas histórias da adolescência, da juventude, né, as aventuras, então as brigas que aconteceram, né, os namoros, e todas essas histórias elas morrem junto. Então o luto passa por aí também, né, porque começa a ter uma perda dessas histórias, né. Se eu vou contar uma história para um filho, para um neto, é bacana, mas ele não viveu junto comigo aquilo, mas eu gostaria de poder trocar essa história com quem estava na mesma época que eu, vivendo os mesmos sentimentos que eu. Interessante isso que tu falasse, que das relações de amizade, as diferenças de relações de amizade e de parentes, né? Existe um ditado que diz assim, que não basta ter o mesmo sangue para obrigatoriamente a gente ter que se dar bem, né? Senão a gente poderia até chamar o mosquito de meu primo, né? Porque ele tem meu sangue, né? Mas, enfim, e aquele luto ocorre principalmente com as pessoas idosas, né? Que são jogadas, abandonadas por filhos, por parentes, são colocadas em casas de retiro, pode ser, ou enfim, isso ocorre muito ou está diminuindo? Olha, essa é uma resposta difícil, estatisticamente eu não saberia te dizer. Eu me arrisco a dizer que está diminuindo, porque a gente vem aprendendo a lidar com a velhice, né? Assim, como o mundo todo está envelhecendo, a gente vem aprendendo a lidar melhor com a velhice. Como existe a longevidade, como eu digo, assim, a minha mãe, por exemplo, ela não conheceu os avós, né? Então, quando os pais dela envelheceram, ela não sabia como lidar com a velhice, porque ela não tinha visto a mãe dela cuidando dos avós, né? Eu já via minha mãe cuidando dos pais dela, então eu já fui me acostumando com a velhice. Sim. Meus filhos viram a minha mãe e o meu avô e a minha avó. Então, meus filhos tiveram a oportunidade de ver uma longevidade ainda maior, né? E a gente vem aprendendo a lidar com essa questão do envelhecimento de um modo geral na sociedade. Então eu diria que o abandono, claro que ele pode acontecer, ele acontece, né? Não é exclusivo do envelhecimento, ele pode acontecer, mas eu acho que ele vem diminuindo. Eu gostaria de acreditar que sim, ele está diminuindo. Porque isso tem os dois lados, né? Existem aquelas pessoas que conscientemente vão envelhecendo e vão optando e já dizem, não, quando eu sentir que eu estou sendo um estorvo, estou sendo um peso na vida dos meus familiares, eu vou me recolher. Essa é uma postura, né? A postura da própria pessoa que toma a decisão. Outra, existe a postura dos familiares que ficam com a culpa, carregam a culpa por terem que colocarem os seus parentes mais idosos, vamos dizer assim, numa casa onde
Como é que se chama essas casas? A gente pode chamar de residencial geriátrico. O nome correto técnico é instituição de longa permanência, a gente chama de LPI. Tá? Mas assim, a gente pode chamar de residencial geriátrico, residencial para idosos, né? E hoje esse conceito, isso daria um outro programa, né? Porque o conceito hoje está muito amplo. Existe uma ideia que vem dos países de primeiro mundo, da Europa e dos Estados Unidos, mais da Europa, de residenciais feitos para pessoas idosas morarem. Não necessariamente um residencial geriátrico onde a pessoa incapacitada vai ir morar porque precisa de cuidados 24 horas. Né? Então, esses conceitos estão se ampliando. Aqui em Porto Alegre mesmo, a gente já tem empreendimentos, prédios construídos, adaptados para serem residenciais de pessoas idosas. E aí não é essa pessoa idosa que acha que está sendo um peso ou um problema. Não, ela quer ir morar lá porque lá tem conforto, porque lá tem tudo preparado para a idade que ela está, porque os vizinhos vão ser também idosos. Isso eu já vejo que está começando a acontecer. Claro que isso infelizmente, para uma fatia muito pequena da sociedade. Mas a gente já vê que o conceito do residencial geriátrico, ele vem mudando muito. E a gente já começa a perceber as vantagens, tanto para aquela pessoa idosa que está ativa ainda, que pode se cuidar, que tem uma boa condição de saúde, quanto para aquela pessoa idosa que não está mais em condições de se cuidar sozinho. Então as famílias hoje também já começam a entender o residencial geriátrico como um espaço de qualidade de vida, talvez igual ou até melhor do que deixar em casa com um cuidador, por exemplo. Né? Aí é uma escolha. Então, eu acho que isso é um assunto até que, né, extrapola o nosso tema aqui do luto e é para um outro momento, talvez. Quem sabe, já está aberto. Mas existe também o lado daquele parente ou amigo próximo que vai colocar a pessoa nessa casa desse residencial geriátrico. Isso eu vejo que tem existe uma dualidade de sentimentos. Uma que pensam assim, não, eu tenho muito para viver ainda, então eu vou colocar essa pessoa nesse residencial para que eu possa viver a minha vida. Existem aqueles que já começam a viver o luto. Quer dizer, é uma culpa colocar aquela pessoa ali, e ali já começa a vivência de um luto, né? Eu te diria que quando isso acontece, tem muito mais a ver com o motivo pelo qual a pessoa está sendo internada num residencial geriátrico, né? Em geral, esse momento em que um familiar precisa decidir se aquela pessoa idosa vai ser internada, vai morar num residencial geriátrico, é um momento em que essa pessoa já não pode mais tomar as próprias decisões. Então, é um momento de perda de memória, de perdas cognitivas importantes. E aí eu não estou vivendo luto porque eu estou colocando meu familiar lá nesse residencial. Eu estou vivendo luto porque ele está muito esquecido, porque talvez ele já não esteja mais lembrando quem eu sou, porque ele já não é mais aquele homem forte que eu conheci, que tomava as próprias decisões, que fazia os seus investimentos, que trocava de carro, que jogava, né, sei lá, jogava bocha, tinha amigos. Então eu estou vivendo o luto por uma morte que está, sabe, uma velhinha que está se apagando, assim, que o fogo está enfraquecendo. E é o que a gente chama de luto antecipado. Sim. Né? Porque tu vai vivendo ele um pouco a cada dia. É aquilo que eu falei, e aí não tem a ver exatamente com onde a pessoa vai morar, mas com a situação de saúde que ela se encontra. Então tá, no próximo bloco, mais perdas que geram luto.